E começando mais um vlog de leitura. E agora eu não estou, né, no meu cenário habitual, porque, como eu disse no vídeo anterior a esse, se não me engano foi... Eu disse na minha TBA e no meu último livro, no meu último vídeo, que era eu escrevi um livro, que eu ia viajar, sair de férias, eu e a Isa. Então estamos aqui em Japaratinga, Alagoas. Se você acompanha o Instagram, você já viu, né, que eu venho postando bastante coisa de praia. Você fala, mas o que tá acontecendo? Se você não viu os outros vídeos e tá acompanhando o Instagram, fala, o que deu no Felipe? Onde que ele tá agora? E aí a gente tá de férias aqui num resort em Japaratinga, Alagoas. E como eu falei, a gente vai ficar aqui relaxando, tomando água de coco, bebendo, descansando e, claro, lendo. E eu, inclusive, eu já li um livro que é o Blade Runner, escrito por Philip K. Dick, na minha TBR, que você pode acessar, pode ver clicando no card aqui em cima. Tem 5, 6 livros que eu coloquei justamente por causa dessa época que a gente está aqui relaxando, tempo para ler. Então, tulhei de livro aí para ler. E o primeiro é o Blade Runner, que eu li e que eu gostei demais, ficção científica, é uma ficção já clássica, né? E tem muita... E ainda é muito relevante para os dias de hoje. A história se passa em uma terra futuro, então teve uma bomba nuclear, alguma coisa que meio que devastou a terra, então não tem mais animal praticamente. E se passa ali em São Francisco, se eu não me engano, Seattle, São Francisco, nos Estados Unidos. E a gente acompanha o Rick Deckard, alguma coisa, a pronúncia é mais ou menos essa, que é um caçador de recompensa que trabalha ali para a polícia. E aí existem androides foragidos e o papel dele como caçador de recompensa é ir atrás desses androides e aposentá-los. Seria matar, mas como eles não são vivos, então se fala aposentar. E o livro de cara, ele causa uma estranheza de cara. Por quê? Porque o Philip K. Dick, ele cria nos primeiros capítulos, ele apresenta umas questões filosóficas muito elaboradas, que a gente começa a ficar, nossa, será que vai ser o livro inteiro assim? O que a gente vai vendo depois que não é necessariamente assim. São 2 pontos de vista, né? O primeiro é o do Rick Deckard, que é o protagonista mesmo, e a gente acompanha um outro personagem chamado Isidore, J.R. Isidore, que ele seria um cabeça de galinha. O que é um cabeça de galinha? Cabeça de galinha são pessoas que, depois que teve essa bomba nuclear, alguma coisa, meio que tudo ficou tendo radiação. E tem pessoas que foram mais afetadas do que outras. Então essas pessoas passam por um teste de QI, e as pessoas que não conseguem atingir o valor certo de QI lá, a média deles, são consideradas pessoas especiais. Então são pessoas que vivem ali à margem, porque elas são meio que seriam dementes, né? E o Isidore é um especial, e a gente acompanha no ponto de vista dele também. E é engraçado porque no ponto de vista dele, que é um especial, que deveria ser a pessoa que, né, tem o QI mais baixo, é onde tem as questões mais filosóficas, falando muito sobre empatia, sobre os nossos cuidados mesmo com a Terra. E é muito curioso porque os especiais, eles são proibidos de migrar para Marte, né? Porque é um futuro, a gente já está com colônias em Marte e tal. Então eles meio que segmentam, as pessoas especiais têm que ficar na Terra sofrendo para a gente eliminar essas pessoas, para segregar essas pessoas, para a gente só ter as pessoas boas mesmo. E esse é o Blade Runner. Acho que tem uma questão muito relevante ainda para os dias atuais, mesmo ele tendo sido lançado bastante tempo atrás. Eu vou elaborar melhor na resenha que eu farei dele. E aí depois do Blade Runner, eu meio que fiquei pingando em alguns livros. Eu já comecei o Antes da Forca, eu li um pouco. Eu tô na página 221 da Grande Caçada, da Roda do Tempo, segundo livro. Eu pinguei também um pouco no King of Thorns, mas o que eu desenrolei mesmo foi Azincourt, escrito por Bernard Cornwell. E aqui a gente já volta no contexto da Guerra dos 100 Anos, que é o mesmo contexto da
Trilogia do Graal, é o mesmo contexto do 1356, que conta a história também do Thomas de Houghton, mas que é o protagonista da Trilogia do Graal, mas mais à frente. E aqui a gente conta a história de Nick Hooke, que não é relacionado ao Thomas de Houghton, e se passa em 1415. Então vamos supor que, vamos pensar que 1356 é o ano que passa a história do livro 1356. Então a gente está aí já uns 60 anos depois daquela história. Então os protagonistas ali, os personagens ali já não estão vivos, o rei já mudou. E aí, mas aí a gente volta ali na pele de um novo arqueiro nesse contexto histórico. E aí aqui a gente tem o Nick Hooke, que ele é um arqueiro de um condado, e aí ele acaba agredindo um padre, e é um padre muito amigo muito próximo do Lorde lá deles. E aí, se ele ficasse por ali, ele seria condenado à morte. Então o que ele faz? Ele se alista num exército ali na Inglaterra e acaba indo para a França para batalhar pelos ingleses. E ele, sendo um arqueiro, encaixa muito bem no exército também. E até agora eu estou na página 93, né? 93, e está muito divertido. O Bernard Cornwell está mostrando muito bem, né, o contexto histórico. Então ele fala, ó, eu já contei aquela história, agora a gente está nesse momento. E ele consegue trazer muita vivacidade nos cenários e na ambientação que ele está criando ali também. Então, temos viagem, consegui atualizar bastante. Eu estou gravando dentro do quarto e não, né, nos lugares, porque tem muita música de fundo, e se estiver na praia tem muito vento, que vocês não me escutariam. Mas também isso é um vlog de leitura, não um vlog de viagem, né? Mas isso aí, vou lendo mais um pouco. Quem sabe amanhã ou depois eu já atualizo vocês e solto o vídeo dessa semana. Desce. Hoje é quarta-feira, dia seguinte ao vlog anterior, e eu dei sequência a As em Corte, escrito por Bernard Cornwell, e chegou num momento que eu começo a dar risada alta. A Isa até fala, né, você tá rindo do livro, porque é engraçado. Chegou um momento que o nosso protagonista, o Nicholas de Hooks, ele começa a ter uma troca com os personagens que tem uma química muito engraçada. Tem um cara que ele é muito grosseirão, de coração bom, sabe? E ele é muito... Ele fala umas coisas que é muito engraçadas. E tem um padre também que... Ele, por exemplo, esse cara, ele fala umas coisas absurdas assim, e fala, não é padre, é padre. Nem o Nosso Senhor seria tão eloquente quanto você agora. Eu acho muito engraçado essas coisas, essas trocas que tem, essas dinâmicas entre os personagens. E hoje o dia tá um pouco mais nublado, o sol tá meio receoso de sair. Mas tudo bem, porque aqui é all inclusive, né? É tudo incluso. Então a gente, é muito legal, porque tem vários lugares que a gente pode pegar comida sem dar número de quarto, sem precisar pagar nem nada. Então tem geladeira de bebida, tem geladeira de sorvete, tem um monte de comida, vira e mexe. Então a gente tá bem servido aqui, independente de faz sol ou faz chuva. Então agora a gente vai lá pra piscina para poder ler um pouco, se tudo correr bem, e aí pegar uma piscina e tal, e seguir um pouco a viagem. Vocês viram que o Brandon Sanderson, ele assinou com a Trama, eles pegaram os direitos dos 3 primeiros livros da Stormlight Archives. Então, finalmente, as preces de todo mundo, de todo fã de Brandon Sanderson foi atendidas, e vai lançar o Way of Kings. Eu não lembro direito o nome dos livros, mas Way of Kings é o primeiro livro da série do Stormlight Archives, vai ser o primeiro dos 3 que a Trama tem direito. E tá, né? Que louco! Hoje é o nosso último dia cheio aqui no hotel, e uma coisa que é muito importante falar é que a gente tava bem receoso, né? Por causa da pandemia e tal, de cuidados, e aqui é muito bom nesse sentido. Todo lugar que você vai tem lugarzinho para você passar álcool gel em todas as mesas de piscina, de almoço, de jantar.
tem negocinho para álcool gel, aqui tá atuando com capacidade reduzida, então, né, não tem aglomerações de pessoas. E tem medição de temperatura na hora de entrar no restaurante, então, tipo, foi um surpreendente e foi muito positivo pra gente, ainda mais, né, tipo, eu e a Isa, a gente só sai, a Isa só sai pra trabalhar, o plantão dela, só sai pra pegar e trazer ela, então a gente tava um pouco receoso e foi, ainda bem, muito bem, nesse aspecto aqui foi muito bem tratado. Então, hoje é o nosso último dia aqui, e depois a gente vai para Porto de Galinhas, que seria amanhã. Mas eu acho que, né, a gente pode encerrar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, que vai ser a próxima semana. Aí depois volta para São Paulo e volta tudo normal. Tudo normal de vídeo, não de pandemia que ainda tá, né? Então eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau.